uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Um aviso à navegação: este é o último episódio da primeira temporada deste podcast. Deixei para o fim a minha teoria da conspiração favorita e que, na minha opinião, é também o clímax perfeito para esta temporada. Os 11 episódios anteriores foram apenas um estágio, uma preparação para o que aí vem. Quem nos ouve pela primeira vez, olá, bem-vindos, poderá apreciar o episódio como qualquer outro, mas o ouvinte habitual será recompensado com referências constantes a conceitos, factos, nomes, documentos, teorias e teóricos tratados anteriormente. Isto porque hoje falamos de um monstro devorador que nos últimos 30 anos se apropriou de dezenas de outras teorias da conspiração para construir uma espécie de teoria da conspiração unificada. No episódio de hoje, visitamos o maravilhoso mundo do teórico da conspiração inglês David Icke. Em 1991, Terry Wogan, um dos apresentadores de televisão mais reconhecidos do Reino Unido, entrevistou no seu talk show um ex-comentador desportivo e porta-voz do Green Party, o partido ambientalista britânico. Esse convidado, o David Icke, passara por uma transformação curiosa. Depois de uma série de experiências espirituais, publicou um livro chamado The Truth Vibrations, As Vibrações da Verdade, e aparecia agora vestido dos pés à cabeça com um fato de treino azul turquesa que ele dizia atrair e emanar energias positivas. Durante os 15 minutos da entrevista, Icke apresentou-se como Filho de Deus, comparou-se a Jesus Cristo e profetizou que a energia condensada dentro da Terra ao longo de milénios seria libertada na forma de terremotos e vulcões que abalariam o planeta nos meses seguintes. Apesar de ser conhecido pela sua educação e tranquilidade, Terry Wogan não resistiu a humilhar David Icke, dizendo-lhe que a sua audiência em estúdio não estava a rir com ele, mas sim a rir dele. Just let me say this. They're laughing at you. They're not laughing with you. A partir daí, Icke tornou-se um nome conhecido no meio New Age, escrevendo mais 4 livros sobre o tema em apenas 2 anos. Consultava médiums e astrólogos, acreditava que recebia mensagens de seres superiores, incluindo as almas de Jesus Cristo e do filósofo Sócrates, e essas forças espirituais amigáveis queriam acordar a humanidade, tendo escolhido Icke como uma espécie de profeta. Foi preciso esperar até 1994 para que Icke mergulhasse no campo da teoria da conspiração. No livro A Rebelião dos Robôs, Icke mistura as suas ideias místicas com um plágio um bocadinho mal mastigado de obras conspiratórias anteriores. Segundo ele, o mundo é controlado por uma entidade chamada a Irmandade, composta por uma elite secreta com milhares de anos de história. Esta Irmandade inclui, claro, os maçons e, em particular, os Illuminati. E Icke utiliza como fonte de informação os protocolos dos sábios de Sião, documentos falsos que ficamos a conhecer no episódio 3. Isto levou a que os seus livros fossem interpretados como antissemitas. A tal Irmandade ou os Illuminati não eram mais do que eufemismos para os judeus. E depois de anos de humilhação pública, em resposta às suas invenções New Age, Icke passava agora a ser considerado um homem perigoso. A editora recusou-se a publicar os seus livros posteriores, o que o obrigou a criar a sua própria editora, a Bridge of Love, Ponte do Amor, e o Green Party expulsou-o definitivamente. Icke estava mais isolado do que nunca e a acusação de antissemitismo perseguiu a partir daí.
Mas a teoria da conspiração que o tornaria realmente famoso só apareceu no livro seguinte, The Biggest Secret, O Maior Segredo, de 1999, a primeira obra de Icke publicada tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos. É neste livro que ele defende a hipótese dos reptilianos humanoides. Ou seja, sim, há uma elite chamada Illuminati que controla os destinos da humanidade. Só que essa elite não age sozinha. Os seus líderes respondem perante entidades extraterrestres que, há milhares de anos, visitaram o planeta Terra e transmitiram alguns dos seus conhecimentos tecnológicos ao homem. Para já isto não é mais do que uma reciclagem, um reescrever da ideia dos astronautas antigos, que é um ramo pseudocientífico da arqueologia, da antropologia, da história, e que foi popularizado por nomes como Erich von Däniken nos anos 60. Só que o Icke ia um bocadinho mais longe. Ele sugeria que estes extraterrestres têm uma forma reptiliana, acasalaram com os homens, originando linhagens de híbridos meio humanos, meio reptilianos, que hoje conhecemos como os Illuminati, ou seja, os Iluminados, e, portanto, imperadores romanos, reis europeus, presidentes americanos e grandes líderes religiosos como o Papa, todos são descendentes de reptilianos, com DNA, portanto código genético, tanto humano como extraterrestre, com poderes psíquicos, com capacidade de metamorfose, mostrando-se na sua forma humana quando estão em público, mas podendo em privado, quando se reúnem com o resto dos seus primos répteis, reverter para a sua forma reptiliana original. A família Bush, a família real inglesa, os Rothschild, os grão-mestres da maçonaria, os líderes dos Illuminati, as casas reais europeias e, claro, os sionistas e os judeus pertencem todos a esta família híbrida e, portanto, à mesma genealogia. E não só controlam a política, a economia, a medicina, a ciência e as religiões mundiais, como manipulam a própria energia espiritual da humanidade, alimentando-se das baixas vibrações provocadas pelo medo, pela guerra, pela fome e pelo conflito que vão provocando. Uma das maneiras de se alimentarem desta energia humana é através do satanismo, do sacrifício humano e da pedofilia. Esta é uma teoria da conspiração já antiga. Encontramos-la no libelo de sangue, por exemplo, a tradição cristã medieval que acusava os judeus de beberem sangue de bebés. Encontramos-las nas supostas denúncias do Léon Taxil, que no final do século XIX culpava a maçonaria de colaborar com o diabo, e encontramos-la também nos vídeos do Alex Jones, que acredita que bebés e fetos abortados são vendidos no mercado negro para depois poderem ser sacrificados em rituais. Icke não assume este passado conspiratório e muito menos tenta distanciar-se dele. Aliás, o seu gênio está em não dizer apenas que há estes rituais secretos, portanto mantendo uma coisa vaga e difícil de investigar e de falsificar, mas em descrevê-los detalhadamente, recorrendo a testemunhas oculares, a insiders, ou seja, fontes internas ou informadores. Por exemplo, Icke acompanhou a publicação do seu livro O Maior Segredo com revelações de uma deusa da lua, uma entrevista de 2 horas e 55 minutos a uma mulher chamada Arizona Wilder. Wilder diz ter sido vítima de controle mental desde criança, curiosamente por parte do Joseph Mengele, o famoso médico torturador de Auschwitz, e ao atingir os 19 anos tornou-se uma das mães da lua, sendo utilizada em cerimónias e rituais satânicos mensais. Nestes rituais, figuras como Henry Kissinger, George Bush pai e George Bush filho, Ronald Reagan, Hillary Clinton, Lyndon Johnson, a Rainha de Inglaterra, o Príncipe Philip, o Príncipe Charles ou até o Tony Blair, bem como vários membros da família Rothschild, revertiam para a sua forma reptiliana e consumiam a carne e o sangue de vítimas sacrificiais, incluindo bebés recém-nascidos, fontes de energia pura e, por isso, muito valiosa para os reptilianos. De acordo com Wilder, o sangue era servido em cálices e mexido com a pontinha de um punhal, como se fosse uma colher de chá,
e isto representava simbolicamente o falo a penetrar na vagina da vítima. Os participantes usavam mantos vermelhos ou púrpura, estando nus por baixo, e muitas destas cerimónias incluíam orgias, fazendo lembrar as icónicas cenas do filme de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Wilder descreve também o processo de metamorfose de humano para reptiliano. Por exemplo, a certa altura o David Icke pede-lhe que ela utilize como exemplo a rainha-mãe, a mãe da atual rainha de Inglaterra. Wilder diz que, ao transformar-se em réptil, a rainha-mãe fica com 2 metros e 10 centímetros de altura. Ganha uma espécie de focinho alongado, repleto de dentes pontiagudos, garras compridas, e o corpo fica coberto por escamas entre o bege e o castanho. Quando se irrita ou fica impaciente para que o sacrifício comece, a rainha-mãe desenrola a sua comprida cauda reptiliana e agita-a como um chicote. E os seus olhos, claro, têm a íris alongada e vertical, característica dos répteis. Mas estes sacrifícios podem ser de outra natureza. Por exemplo, a morte da princesa Diana, a 31 de agosto de 1997, portanto 2 anos antes de Icke publicar O Maior Segredo. Esta morte não foi um acidente para o Icke e, aliás, tem estado ao longo dos anos envolta em várias teorias da conspiração. Segundo Icke, Diana era uma menina inocente e ingênua que foi preparada desde criança pela família Spencer para entrar na família real a fim de injetar DNA humano à linhagem dos reptilianos, em particular ao futuro rei, o príncipe William, pois os ascendentes do príncipe eram demasiado reptilianos. Depois de cumprir a sua função, dando 2 filhos ao príncipe Charles e, portanto, garantindo a descendência dos híbridos da coroa britânica, Diana foi corrida da família real e assassinada por 2 motivos principais. O primeiro é que os reptilianos desejavam e precisavam de um sacrifício humano em larga escala. E o Icke desenvolve toda uma teoria sobre como o famoso túnel onde a Diana morreu é, na verdade, um ponto de cruzamento importante na rede energética dos reptilianos. Ainda por cima, tendo em conta o facto de que o pilar contra o qual o carro onde ia a Diana chocou era o 13º pilar a contar do início do túnel. Mas o mais importante é que a Diana sabia demais. Icke cita Christine Fitzgerald, uma alegada confidente e amiga próxima da princesa. Diz a Christine Fitzgerald, de acordo com o David Icke: a família real não morre há muito tempo, apenas sofreu metamorfoses. É uma espécie de clonagem. Pegam em pedaços de carne e reconstroem o corpo. E porque são reptilianos de sangue frio, é muito mais fácil para eles do que seria para nós. Os seus corpos têm vibrações elétricas diferentes. Originalmente pareciam-se com répteis, mas agora, quando estão em público, parecem-se connosco. A rainha-mãe é o sapo-chefe desta parte da Europa e tem pessoas como ela em todos os continentes. E como se uma teoria da conspiração sobre reptilianos humanoides que controlam a humanidade através de linhagens de híbridos extraterrestres não bastasse, eis que chega Amor Infinito é a única verdade, tudo o resto é ilusão, de 2005. Um livro no qual Icke regressa ao seu passado New Age e não reescreve apenas a história, mas a cosmologia, a física quântica, a ciência e a própria natureza da realidade. A única verdade, a única coisa que realmente existe no universo, é uma espécie de consciência interdimensional a que David Icke chama amor infinito. Todos nós somos amor infinito, preso em corpos físicos, materiais, tridimensionais. É daí que vem a nossa alma, a nossa percepção. Eu, Renato, sou parte do mesmo amor infinito que todos vocês que me estão a ouvir. E a noção de que eu, Renato, sou diferente de vocês todos é uma ilusão, porque todos fazemos parte da mesma unidade, da mesma consciência infinita. Mas então, e o mundo físico?
E o meu computador, o meu microfone, a minha casa, o meu prédio, o continente europeu também são emanações do amor infinito? Não, são uma simulação produzida, claro, pelos reptilianos. Icke dá o exemplo do filme Matrix, no qual os seres humanos estão presos numa realidade simulada, como se fossem personagens num videojogo, e que foi construída pelos ditadores daquele mundo, as máquinas. Ou seja, os reptilianos criaram uma realidade paralela, holográfica, onde prenderam o amor infinito, afastando da sua realidade primordial. E esses mesmos reptilianos, tal como as máquinas do filme Matrix, alimentam-se da energia espiritual dos seres humanos que, coitados de nós, achamos que o universo material é a realidade. No livro seguinte, Raça Humana, não te ajoelhes mais, : o leão já não dorme, Icke revela que esta tal simulação é projetada a partir da Lua, que na verdade é um satélite artificial, oco, construído e habitado pelos reptilianos e que funciona como uma espécie de enorme antena de TV que projeta sobre o planeta Terra a nossa noção de realidade. Nos livros seguintes, esta explicação seria expandida e aprofundada, e por isso, atualmente, e até indicação em contrário, Icke defende que o sinal, entre aspas, desta simulação, que dá forma ao nosso mundo, é emitido pela Lua, que por sua vez recebe este sinal do planeta Saturno, no nosso sistema solar, e que por sua vez recebe e retransmite esse sinal da constelação de Orion. Nos últimos 15 anos, os livros de Icke tornaram-se mais ou menos redundantes. Por exemplo, em Phantom Self, o Eu Fantasma, de 2016, que eu por acaso tenho aqui fisicamente à minha frente, um exemplar, ele repete a ideia de que todos somos expressões do amor infinito, que aqui toma o nome de consciência infinita. Estamos todos presos numa simulação, daí o termo Eu Fantasma, e repete que há o sistema de redes pedófilas, satanistas, reptilianos, etc. A questão é que a cada novo livro, Icke acrescenta ainda mais elementos à lista de estratégias que os reptilianos utilizam para nos controlar e para controlar esta simulação. E por isso, em O Eu Fantasma, temos várias páginas dedicadas a temas como o aquecimento global, o sistema educativo, o mainstream científico, o uso de tecnologia digital pelas crianças, o politicamente correto, a ideologia de género, a ideologia transgénero, a farmacologia, a vigilância nas ruas, a vigilância digital, a vacinação obrigatória, o sistema financeiro, a digitalização das transações bancárias, os smartphones, os smartwatches, a internet das coisas, a militarização da polícia americana, carros conduzidos à distância, drones, as denúncias de Edward Snowden, o surgimento do Estado Islâmico, os conflitos no Iraque, na Líbia, na Síria, no Afeganistão, o Estado de Israel, que é controlado pelos sionistas, o 11 de setembro, o tiroteio em Sandy Hook, a legalização da eutanásia, as toxinas na alimentação, o uso de fast food e comida processada, a prevalência de campos eletromagnéticos nas áreas urbanas, o fim da propriedade privada, o fracking, as energias renováveis, a energia nuclear, Fukushima, o uso de pesticidas, os organismos geneticamente modificados, a Organização Mundial de Saúde, a Federal Reserve americana, os chemtrails, a inteligência artificial, os detergentes que usamos na nossa roupa, o açúcar e o aumento da obesidade. É isto que torna David Icke convincente para os seus fãs e cómico para quem o lê por diversão, mesmo sem acreditar nele, como é o meu caso. Não há nada, absolutamente nada no mundo que a sua mega teoria da conspiração não explique ou contextualize. E por isso basta abrir um jornal ou ver um noticiário para ficar com a sensação de que Icke está certo, que previu corretamente este acontecimento ou aquele, e que comprar um dos seus livros é a melhor, talvez a única forma de interpretar corretamente o mundo. O grau de detalhe é tão absurdamente gigantesco que certas teorias da conspiração, como os movimentos anti-vacinação ou os chemtrails, costumam ocupar livros, artigos, páginas de Facebook ou discussões online, são, para David Icke, apenas detalhes passageiros numa teoria muito mais vasta e que nunca a contradizem, pelo contrário, apenas fortalecem. Vocês não imaginam a quantidade de informação que teve de ficar de fora deste episódio. As palestras que Icke dá pelo mundo fora, por exemplo, algumas das quais estão disponíveis no YouTube,
tem 5, 6 ou 7 horas de duração. E por isso o cético que queira fazer debunking de David Icke, que queira destruir a aparente mega coerência da sua mega visão, teria de dedicar meses, talvez anos, a esse trabalho. Claro que Icke não é especialista em nenhum dos temas que aborda, muito pelo contrário. Ele utiliza linguagem aparentemente técnica e séria, mas que na verdade significa muito pouco. Continuamos com o eu fantasma. A certa altura ele escreve: as simulações operam dentro de uma banda de frequência específica e são domínios de ondas, vibrações e números energéticos em contraste com a quietude e o silêncio da possibilidade infinita dentro da própria consciência. Estas ondas e vibrações são informação codificada e a dualidade mente-corpo humana descodifica esta informação para interpretar o mundo que experienciamos como físico. Ora, eu não faço a mais pequena ideia do que é que ele quer dizer com isto. E fazer fact-checking ao David Icke é impossível. Ele não tem referências bibliográficas decentes, fala de artigos na imprensa sem dizer a data ou o nome do autor, utiliza fontes pouco fidedignas como os protocolos dos sábios de Sião ou a Arizona Wilder, ou então diz coisas como um especialista em antropologia defende que, e depois vai saber este especialista é também ele autor de livros de teorias da conspiração, ou então começa situações com frases como li um artigo na internet que dizia que, e por isso as suas fontes tanto podem ser a internet como as próprias autoridades mainstream que ele tanto detesta, mas que cita sempre que lhe dá jeito. Aliás, uma característica típica nas teorias da conspiração. Por exemplo, diz David Icke: a física quântica demoliu as fundações da ciência mainstream e os cientistas continuam a fazer o que podem para não reconhecer isso mesmo. As leis da física são apenas as regras e limitações codificadas pela simulação. O problema, claro, é que a física quântica, apesar de desafiar a física clássica, que o Icke diz ser como que o software da simulação em que nós vivemos, essa física quântica também é mainstream científico. Aliás, produzida pelos mesmos cientistas, universidades e instituições que o Icke diz estarem dominados pelos Illuminati. E por isso, das duas uma, ou os reptilianos dominam tudo no mundo, excetuando os cientistas que estudam a física quântica, o que seria no mínimo estranho, ou então a física quântica que valida David Icke é também ela parte da simulação e da mentira dos reptilianos. Os seus livros são assim, 400, 500, 600, às vezes 800 páginas de afirmações sem justificação, citações retiradas da internet, relatos de testemunhas desacreditadas, interpretações simplistas e muitos parágrafos de salada verbal. Ler o David Icke é como fazer uma viagem de carro de 7 horas com um familiar delirante que leu meia dúzia de artigos sobre, arqueologia, economia e física quântica e que por isso agora acredita genuinamente que percebe como o mundo funciona e mais tenta convencer-nos das suas paranoias. Tudo isto é insuportável, mas também fascinante. Icke é um louco altamente funcional, um criativo, um grande autor narrativo que criou uma história alternativa mais densa e complexa que qualquer outra teoria da conspiração atual, e isto como cidadão preocupa-me, mas como leitor e curioso acho que até sinto alguma admiração pela sua lata e pela sua criatividade. Mas como é óbvio, um homem com 21 livros publicados e palestras que esgotam teatros em todo o mundo teria eventualmente de tropeçar num disparate demasiado óbvio ou numa afirmação qualquer perigosa.
é que foram 30 anos a misturar misticismo com ciência, a representar erradamente conceitos científicos e factos históricos, e por isso, como aparentemente a vida de todos nós, a obra de Icke culmina em 2020, em plena pandemia da Covid-19. Sem grandes surpresas, Icke interpreta a pandemia como mais um plano reptiliano Illuminati para suprimir as liberdades individuais e avançar a agenda do domínio mundial. E acrescenta à sua análise as teorias da conspiração sobre o 5G. A quinta geração de ondas de rádio que permitem maior velocidade de internet, entre outras coisas, são, na verdade, uma estratégia eletromagnética para destruir o sistema imunológico das populações e, por isso, controlar as suas vibrações mentais. São elas que provocam a tal doença associada ao coronavírus, que, na verdade, nem sequer existe. As afirmações de Icke foram interpretadas como negacionistas e perigosas para a saúde pública, e ele acabou banido do Twitter e o seu canal de YouTube foi apagado. E é aqui que retomamos a história de Alex Jones, também ele banido das redes sociais, e da velha questão enunciada pelo poeta Juvenal: quem guardará os guardas? A quem é que atribuiremos o poder e a responsabilidade de nos proteger do próximo David Icke? Hoje em dia temos acesso a mais informação do que nunca. No geral, isso é uma coisa boa. Do conforto aqui do meu bunker doméstico, posso ler as obras completas de Shakespeare, posso assistir a uma palestra gravada em Harvard, posso ver um documentário iraniano. Mas a má informação e as más ideias também acabam por ser ampliadas, o que permite, por exemplo, que uma minoria inexpressiva, como os terraplanistas, sejam atualmente teóricos da conspiração conhecidos em todo o mundo. É preciso chamar alguém para pôr ordem nesta confusão. Por isso delegamos a outros a curadoria da nossa informação, por exemplo, às grandes plataformas como o Facebook, o Twitter ou o YouTube, ou então aos fact-checkers profissionais. Vocês bloqueiam, expulsam ou, no mínimo, avisam-me quando encontrarem qualquer elemento indesejável da sociedade e eu assim posso dormir mais descansado. O problema é que a lógica do jornalismo assemelha-se cada vez mais à das redes sociais, tanto nas gralhas e nos erros ortográficos como no sensacionalismo clickbait. E as tais plataformas digitais não têm um código deontológico e agem de acordo com motivações que nem sempre são claras. E por isso, quanto mais entregamos poder a estas instituições para definirem por nós o que é que nós podemos ler e ouvir, mais ficaremos reféns dos seus defeitos. Defender David Icke é praticamente impossível e por isso queremos tirá-lo do jogo para que possamos seguir em frente com as nossas vidas. Mas é exatamente nos casos mais extremos que se abrem os precedentes mais perigosos. Se aceitarmos que Alex Jones ou David Icke sejam expulsos da discussão pública, aproximamos-nos um bocadinho mais de um mundo no qual o mesmo pode acontecer até a quem tenha razão ou alguma razão, ou até a quem não tenha a hipótese de se defender. E se todos vivermos na mesma cidade defendida pelos mesmos guardas, nunca teremos acesso a todos os que ficaram do lado de lá das muralhas. E isto não é necessariamente uma boa notícia. O filósofo inglês John Stuart Mill, num dos capítulos do livro sobre a liberdade, um capítulo dedicado à liberdade de expressão, escreveu o seguinte: mesmo que a opinião dominante não seja apenas verdadeira, mas constitua também a verdade por inteiro, a não ser que se deixe que seja vigorosamente e honestamente contestada, e a não ser que isso de facto aconteça, será mantida como um preconceito pela maior parte dos que a aceitam, havendo pouca compreensão ou sentimento em relação aos seus fundamentos racionais. Isto é uma maneira elegante e complicada de dizer que a procura pela verdade deixaria de ser um processo, uma constante averiguação. E pode passar a ser só uma rotina preguiçosa, como quando todas as noites lavamos os dentes sem sequer pensar no assunto. Temos de ter cuidado para que o silenciamento não se torne uma norma, um instinto, uma resposta automática. E ainda mais cuidado para que
quem nos tenta proteger da desinformação não acabe, acidentalmente, por tornar-nos ainda mais vulneráveis a ela. Por exemplo, muito bem, vamos imaginar que banimos as teorias da conspiração. O que é que acontece? Os seus fãs encontrarão outros meios de propagação. Ainda é possível encomendar 10 livros de David Icke em davidicke.com e até inscrever-se na iconic.com, iconic com CK, tal como David Icke, que é uma espécie de Infowars ou Netflix das conspirações por apenas 9 libras mensais. As chalupas ficam a brincar no seu cantinho da internet e nós, tendo varrido o problema para debaixo do tapete, ficamos com uma falsa sensação de segurança. No entanto, é uma questão de tempo até que os teóricos da conspiração regressem em força com uma energia renovada. E é também uma questão de tempo até que a nossa ignorância sobre certos temas seja explorada pelo próximo Alex Jones, pelo próximo David Icke ou pelo próximo político, demagogo, populista, líder de seita ou vendedor da banha da cobra. Vamos terminar como começamos. Era uma vez um capuchinho vermelho. Um dia, a mãe deu-lhe uma tarefa: levar um cestinho de bolinhos à avózinha que vivia do outro lado da floresta e que estava muito doente. Lá foi o capuchinho, transportando a sua cestinha até se cruzar com o lobo mau, uma criatura que ela mal conhecia e que por isso não foi capaz de identificar como um perigoso predador. Depois de lhe sacar a morada da avózinha, o lobo mau distraiu o capuchinho vermelho, foi até à casa da idosa e devorou-a. O resto da história já a contei no primeiro episódio, mas vamos reutilizar esta história de uma maneira ligeiramente diferente. Imaginemos que nós, o capuchinho, nos cruzamos numa floresta com um teórico da conspiração grande, peludo e com dentes afiados, um lobo. O pobre capuchinho não sabe o que é um lobo e, portanto, desabronca-se toda sobre a morada dos familiares e onde é que vai, e de onde é que vem, e o que é que vai fazer, todas as suas motivações e intenções. E isto permitirá ao lobo entrar na casa da avózinha e devorá-la, a ela e ao próprio capuchinho. Felizmente para a menina, ela é salva por um caçador, mas a versão dos irmãos Grimm não termina com o salvamento, mas sim com uma espécie de mini-sequela, com uma lição que não é menos importante. Noutra ocasião, o capuchinho voltou a levar bolinhos à avózinha. Outro lobo interpelou-a e tentou desviá-la do seu caminho. O capuchinho, no entanto, estava alerta. Continuou a sua caminhada e contou à avózinha que encontrara outro lobo, que este lhe dissera bom dia, mas que o fizera com um olhar tão malicioso que, caso não estivessem no caminho, certamente ele tê-la-ia devorado. Bom, disse a avózinha, vamos fechar a porta para que o lobo não possa entrar. Depois de um primeiro encontro com o lobo mau, no qual aprenderam as suas manhas e os seus métodos, o capuchinho e a avó podem finalmente sentar-se a comer os seus biscoitos. Tudo indica que não voltarão a ser enganadas tão cedo. As teorias da conspiração regressam em breve para uma segunda temporada. Obrigado e até à próxima.